Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre embalagens para alimentos. Todo alimento processado ou não deve ser preservado por uma embalagem que, além da função protetora, pode ter funções de propaganda e também pode facilitar no manuseio, no processamento e no armazenamento do alimento pelo consumidor. A natureza do material da embalagem deve principalmente atender a critérios de preservação e apresentação do produto. Vamos falar agora de algumas funções importantes das embalagens. Primeiro, proteger o conteúdo do produto, resguardar o produto de ataques ambientais, favorecer ou assegurar os resultados dos meios de conservação, evitar contatos inconvenientes do produto, melhorar a apresentação do produto, possibilitar melhorar a observação do produto, favorecer o acesso ao produto, facilitar o transporte do produto e educar o consumidor sobre o produto. Tipos de embalagens e aplicações em alimentos. Os materiais usados na embalagem de alimentos podem ser divididos em materiais rígidos, como vidros, metais, madeira, plásticos, e materiais flexíveis, como papel, papelão, plásticos, filmes, metálicos e cortiças. Vamos falar agora sobre os materiais rígidos, começando pelo vidro. O vidro, gente, ele é um líquido de alta viscosidade formado pela fusão e resfriamento de misturas de dióxido de sílica, óxido de cálcio, cloreto de sódio, formando silicatos de sódio e cálcio com quantidades menores de outros sais para alterar as propriedades do material, como a coloração, coeficiente de expansão térmica, entre outras. Além da sua resistência à corrosão e impermeabilidade a gases, como material de embalagem para alimentos, ele tem a vantagem da transparência que permite ver o produto embalado. Há alguns inconvenientes que acabam limitando o uso desse material, como, por exemplo, o peso excessivo, o preço mais elevado, o elevado índice de quebra, aumentando os riscos de ocasionar ferimentos, as exigências de maiores cuidados na manipulação e a pouca resistência a altas temperaturas e choques térmicos. Alumínio. O alumínio, apesar de caro pelo seu menor peso, pode oferecer vantagens econômicas, inclusive por ser mais barata, e sua recuperação em relação ao ferro. Entretanto, o alumínio é mecanicamente menos resistente que o ferro, precisando de maior espessura e embalagem de maior capacidade. O uso de latas de alumínio sem solda é hoje altamente difundido para bebidas. O alumínio tem a vantagem de não formar sais coloridos, como por exemplo o ferro, com ferro, como por exemplo os sulfetos. A sua superfície ela pode ser tratada eletroliticamente para a formação de camadas espessas de óxido de alumínio, que protege da corrosão atmosférica e permite melhorar a aderência de revestimentos. O maior uso dele é na embalagem de refrigerantes, cervejas e alguns sucos. Normalmente, a lata, para isso, ela recebe um verniz com a finalidade de preservar a aparência do alimento, melhorar a aparência interna e externa da embalagem e aumentar o tempo de prateleira do produto, além de diminuir o custo da embalagem. Vamos falar agora da vantagem e problemas das embalagens metálicas. As embalagens metálicas podem oferecer, pela sua estrutura, plena proteção contra choques mecânicos, luz, trocas gasosas e resistência à passagem de micro-organismos e, claro, o ataque de insetos. Sofre, entretanto, o problema da corrosão parcialmente resolvida pelaquela formação da camada de revestimento de estânio, que é feita por eletrodeposição ou através de deposição a quente por imersão. A resistência à corrosão dessa camada ela é boa, mas necessita proteção de verniz. E esse processo para colocar o verniz é um processo caro. Ferro. Normalmente são empregados 3 tipos de chapas de ferro nas embalagens: a L, a MC e a MR, cada uma correspondendo a uma composição diferente que irá proporcionar diferentes graus de resistência à corrosão. As chapas usadas na fabricação de latas poderão ser revestidas de um estânio numa espessura de 1 para 100 ou para 300. Por sua vez, o estânio pode ser revestido com verniz.
As latas de ferro podem ser usadas com alimentos mais ácidos do que as embalagens de alumínio sem outra proteção. Os problemas de corrosão podem surgir resultando em alterações de sabor, cor do alimento ou cor da lata, indo até a formação de furos muito finos, chamados pin corrosion, por onde podem penetrar os micro-organismos. São poucas as embalagens para alimentos em chapas de ferro sem tratamento de superfície, como a aplicação de verniz ou a deposição de outro metal. Madeira. As embalagens de madeira normalmente não são usadas para alimentos processados. Em casos de bebidas alcoólicas, elas podem ser usadas quando necessitam de um envelhecimento, como é o caso do vinho, por exemplo. Para a cerveja, a madeira ela é revestida com breu ou uma outra resina apropriada para não alterar as propriedades da cerveja. Geralmente a madeira é usada como embalagem de latas, de vidros e outros materiais, mas nunca diretamente sobre os alimentos. Vamos falar agora dos materiais flexíveis usados como embalagens. O primeiro deles é o papel ou papelão. Tanto o papel quanto o papelão apresentam uma considerável permeabilidade e fragilidade, o que torna esse tipo de embalagem restrito a certos alimentos sob condições específicas. A impregnação de papel e papelão por parafina ou resinas vai aumentar a impermeabilidade, tornando esses materiais aptos, inclusive, ao transporte, ao armazenamento de líquidos, como leites e sucos, por exemplo. Laminados. A associação de dois ou mais materiais flexíveis possibilita uma série de vantagens, como a melhoria da aparência, da propriedade de barreira e resistência, servindo a um grande número de alternativas à disposição da indústria alimentícia. Os laminados são empregados em numerosos produtos, congelados ou pré-cozidos. O tipo de laminado que melhor se adapta a esse produto é composto de um filme interno de polipropileno revestido por folhas de alumínio, a qual é sobreposta uma folha de poliéster. Laminados de alumínio. O alumínio, apesar de possuir um número muito grande de orifícios em sua superfície, apresenta uma enorme melhoria quando é revestido de polietileno. O polietileno ele cria uma barreira que cobre os orifícios. Filmes comestíveis. Os filmes comestíveis são derivados da amilose, da celulose ou do colágeno. São filmes que podem ser usados diretamente sobre o alimento que é consumido com o próprio filme. Representam um campo em expansão e que nós vamos ver aqui há algum tempo isso crescer muito. Material semirrígido. Plásticos. Em princípio, um número muito grande de resinas poderia ser usado como matéria-prima para embalagens, ainda mais sabendo-se que as propriedades do material podem ser corrigidas por aditivos ou pela mistura de diversos tipos de plásticos. Os plásticos são fabricados com polímeros produzidos principalmente a partir de derivados do petróleo ou do carvão. Esses polímeros podem ser termoestáveis, são mais difíceis de ser maleáveis, como ureia, fenólicos e melanina, de pouco uso em embalagens alimentícias, e os termoplásticos, esses sim que podem ser reaproveitados e são facilmente maleáveis, como por exemplo o polietileno e o polipropileno, de uso generalizado em embalagens para alimentos. O grande desafio do plástico é a questão de sustentabilidade e do meio ambiente. Controle de qualidade. A segurança de alimentos é um conceito indicativo de que o alimento não causará dano ao consumidor quando preparado ou consumido de acordo com o seu uso pretendido. Isso aí quem define é a ABNT-NBR ISO 22000. Perigo à segurança de alimentos é um agente biológico, químico ou físico ou condição do alimento com potencial de causar um efeito adverso à saúde do consumidor. Vários fatores interferem para a manifestação dos perigos, onde podemos destacar a sua severidade, a sua concentração e a predisposição do consumidor, como a idade, o estado de saúde, o uso de medicamentos que baixam a resistência, inclusive até mesmo a gravidez. Os perigos podem ter origem e procedência diversas, desde a obtenção da matéria-prima até as diferentes etapas de todos os elos da cadeia produtiva. Dessa forma, a aplicação de medidas sanitárias e de higiene durante a produção de um alimento em todos os elos
desde a produção da matéria-prima até a mesa, permite fornecer ao consumidor um produto inócuo, ou seja, livre de perigos em níveis que possam afetar a sua saúde, e nós já vimos isso em outra aula nossa. As ferramentas para a segurança de alimentos englobam programas de gestão no quais se aplicam medidas sanitárias. Esses programas são os programas de pré-requisitos, chamados PPRs, Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, o APPCC, e Sistema de Qualidade e Gestão Integrada. Os programas de pré-requisitos são condições básicas e atividades necessárias para manter um ambiente higiênico ao longo da cadeia produtiva de alimentos, adequadas para a produção, para a manipulação e provisão de produtos finais seguros e de alimentos seguros para o consumo humano. Já o sistema APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, conhecido internacionalmente como Hazard Analysis and Critical Control Points, é uma ferramenta de gestão com base científica utilizada para garantir o controle efetivo dos perigos, de forma preventiva, obviamente. Trata-se de um sistema que identifica, avalia e controla os perigos que são significativos para a segurança dos alimentos. O sistema APPCC, tal como as boas práticas, segue as diretrizes do Codex Alimentários. Existem outros sistemas e programas que ajudam a garantir o controle dos perigos, principalmente relacionados com a implantação e implementação de sistemas de gestão de qualidade e de segurança de controle de alimentos, como a ISO Série 9000 e a ISO 22000. Estão interrelacionados com os programas de segurança na medida em que estabelecem sistemas de gestão para a garantia dos processos, das análises e também incluem aspectos de segurança. O aprofundamento sobre esses assuntos vocês verão, claro, em outras disciplinas sobre segurança.